Testemunhos para contar hoje? Mateus 6, 24. Nós estamos dentro do Sermão da Montanha, né? Eu penso que se você deseja conhecer mais sobre o que você... se você deseja saber como viver, não tem como você dispensar o Sermão da Montanha. Ele é muito precioso. Aí você fala, por onde começar? Como é que eu vou fazer? Um bom conselho é começar com o Sermão da Montanha, porque ele é bom demais. E Jesus dá muita instrução clara, coisa que você não tem nem o que questionar. Porque às vezes a gente entra em coisas que são difíceis de entender, mas a gente não entra em coisas que são fáceis de entender, né? Então hoje eu não vou falar sobre todo o Sermão da Montanha, mas eu quero abordar um assunto muito importante que o Senhor falou comigo, principalmente de ontem para hoje, e eu quero compartilhar com vocês algumas experiências também. Vamos lá. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outra versão vai dizer Mamon. Alguém está com a Bíblia dizendo Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro, né? E aqui ele está simplificando para a gente nessa versão NVT. Mas é a mesma coisa. Mais uma vez, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você pode fechar os seus olhos um minutinho? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela tua misericórdia. Se não fosse ela, Deus, certamente eu não estaria aqui, e nenhum dos meus irmãos também não estariam. Reunir como igreja, Deus, é um grande privilégio que nós temos. Nós queremos valorizar isso todos os dias. Nos faça enxergar, Deus, a bondade do Senhor através desse tempo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, Deus, a perceber a tua bondade diante da tua cruz. Porque quando olhamos para a tua cruz, nós entendemos que tudo que nós estamos fazendo ainda é pouco. Pai, que nós possamos ouvir a tua palavra, abrir o nosso coração, entregar a melhor terra que há em nós, para a melhor semente que há, que é a tua palavra. E que ela possa gerar fruto dentro de nós, fruto de transformação, de multiplicação, de compartilhamento. E que hoje nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor, como nunca entregamos. Porque quando entregamos ao Senhor, essa vida é transformada, Deus, e nós precisamos dessa mudança que a tua presença traz em nós. Declaramos tua santidade, declaramos que estamos rendidos, declaramos que tu és poderoso, que a nossa adoração suba como incenso agradável, ó Deus, e que a tua palavra hoje possa assentar o nosso coração no lugar certo. E nós queremos nos destronar nessa noite e entronizar o Senhor como a pessoa mais importante de toda a nossa vida. Ajuda-nos e alinha-nos, ó Deus, porque nós precisamos de correção, e que ela venha, e que ela possa gerar vida dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele. Bom, gente, eu trabalhei de quinta até ontem, né, na verdade. E olha que interessante, eu trabalho como videomaker no sindicato. Eu trabalho nesse sindicato há 15 anos. Eu entrei lá como boy, fui mudando de área em várias áreas, né? E hoje eu estou dentro da área de comunicação lá. Aí eu montei tudo na quinta-feira, os equipamentos da live, né? E é um equipamento muito tecnológico, câmera robótica. Os negócios é muito legal mesmo. Então você dá o comando, ela vira, né? E eu trabalho sozinho hoje também por causa disso, né? Porque é tudo, você dá o comando e a máquina faz. Não é simples assim, mas é tipo isso. Dá trabalho. Aí na sexta-feira, no dia que ia começar, 2 horas antes do evento começar, estava tudo ligado, apareceu um bug no computador e desligou todas as câmeras ao mesmo tempo. Travou tudo, gente, pane geral no sistema, faltando só 2 horas. E detalhe, que eu fui na quinta para montar tudo. Aí eu corri,
desliguei tudo, liguei tudo de novo. Eu não entendi muito bem porque deu bug, porque travou tudo, mas liguei tudo de novo e a coisa funcionou. Até aí, tudo bem. Quando foi ontem à tarde, no meio do evento, aparece a janelinha de bug de novo. Minha decisão, orar. Jesus, esse trem não pode parar. Tem misericórdia. Deus está aqui. Sem eu conseguir compreender, a mensagem de bug veio e as câmeras continuaram a funcionar. E foi assim até o final do evento. A mensagem de bug estava lá. Detalhe, gente, que isso não tinha acontecido. Quando veio a primeira vez na quinta que não estava no evento, desligou tudo. Aí eu falei, Deus, eu creio que o Senhor quer me ensinar alguma coisa com isso aí. Porque não é normal. Imagine, gente, que eu tirasse a pilha aqui do microfone e ele continuasse a funcionar. E aí Deus falou isso comigo. Vocês estão errando por separar o que é do Senhor e para desenvolver uma vida como se tivesse uma parte que não pertencesse a Ele. Na teologia a gente chama de dualidade. Alguém já ouviu falar desse termo? Chama dualidade. Quer dizer o quê? Eu tenho uma vida para desenvolver aqui, na igreja, por exemplo, uma vida com Deus, e eu tenho uma outra parte da minha vida que parece que Deus não está envolvido. Eu já ouvi sobre isso muito, só que na hora que isso começou a acontecer, ele falou isso comigo. Não existe uma área da sua vida que eu não estou cuidando. E eu queria que você levasse isso hoje daqui. Não existe uma área da sua vida que Deus não está cuidando. Porque a câmera parou de funcionar? Não, porque Ele está cuidando mesmo que ela parasse de funcionar. Isso é só uma demonstração, um pouquinho da demonstração que Ele me permitiu enxergar. Mas existem tantas outras áreas da vida que a gente não vê e que Deus continua a zelar, gente. E eu quero dizer isso para vocês, que nós não temos como viver em dualidade. Ou seja, separar uma parte que é destinada a Deus e separar uma parte que não é destinada a Deus. Vivemos em uma cultura que a gente acaba separando o sagrado e o secular, como se fôssemos duas pessoas diferentes. Agora, o que entra aqui é o profissional, então o cristão vai embora. Agora, eu entro aqui como um cristão, então o profissional, pai e mãe, está separado. E na verdade não, você é uma pessoa só, e Deus espera que a gente viva em integridade. E se a gente aprender sobre isso, a gente não vai dedicar uma vida religiosa. A minha vida cristã eu vivo na igreja. Gente, isso é muito pouco. Eu estou batendo nessa tecla há muito tempo, mas hoje eu não só estou passando pelo assunto. Nós vamos falar sobre isso. Gente, não existe. Eu vou ser um na igreja, outro em casa. Eu sou um diante de Deus, sou outro diante do mundo. Deus está nos chamando para viver uma vida só, íntegra, inteira, sem dualidade. Pode dizer comigo? Sem dualidade. Fala com a pessoa que está do seu lado, a partir de hoje. Sem dualidade. Primeira coisa, dentro dos pontos que eu parei para tratar com vocês hoje. Deus não nos chamou para viver divididos. Tiago 1, 6 a 8. Corta aqui para mim, por favor. Tiago 1, do 6 a 8. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Querido, a marca da nossa vida não pode ser a inconstância.
Vou repetir porque isso é muito importante. A marca da nossa vida não pode ser a inconstância. Qual que é o problema do inconstante, gente? Hã? O cara começa um monte de coisa. Termina nada. Tudo que precisa fazer por um pouco mais de tempo não funciona. E de verdade, como eu tenho dito aqui, nós não precisamos de desenvolver coisas novas toda hora. O que a gente precisa, nós precisamos de profundidade toda hora. E para isso, muitas vezes, eu sei, Deus tem novidade de vida para nós. Mas Deus tem profundidade de vida para nós também. E não dá para fazer assim, agora eu vou fazer isso. Ah, não vou fazer isso mais não. Agora eu vou fazer outra coisa. Agora eu não vou fazer isso mais não. Agora eu vou fazer... A pessoa que anda com esse ânimo dividido, com a mente dividida, que fala assim, eu vou viver de um jeito aqui, vou viver de outro jeito lá, ela não consegue desenvolver a profundidade que precisa. Nós estamos com o projeto do lote. O arquiteto falou que a gente vai ter que perfurar em alguns pontos em 12 metros de profundidade, outros pontos 15 metros de profundidade. Eu poderia falar assim, eu vou fazer o seguinte, vou juntar os 15 metros que eu tenho para furar aqui e vou furar 1 metro para lá. Ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um outro aqui. Funciona? Funciona, gente? Não. Você e eu vamos precisar insistir na mesma coisa. No mesmo lugar. E eu não estou falando de construção. Você e eu vamos ter que investir na mesma coisa, no mesmo lugar, para atingir profundidade e ficar firme na rocha que a gente precisa. Mas olha só. Dividida e instável. Querido, um velho amigo meu disse o seguinte para mim: você só é influenciado onde não está influenciando. E é verdade. Se a gente não se posicionar nos ambientes de trabalho, nos ambientes fora da igreja, principalmente, porque aqui, gente, é o lugar mais fácil de ser crente. Olha que bonito que vocês são. Junta todo mundo, fica todo mundo aquele crente padrãozinho. Pede, levanta a mão, levanta a mão. Agora levanta, todo mundo levanta. Eu fui na igreja católica no casamento da menina do meu trabalho, e eu achei muito interessante porque o senta e levanta lá é maior, né? É toda hora, e tem o complete a frase também. Aí ele começa a orar, parece que o povo tem que completar, né? Achei muito interessante o culto lá e tal. E tipo assim, o que Deus nos chamou para desenvolver, como que Deus nos chamou para ser, o que Deus nos chamou para ser, vai precisar que a gente tenha muito claramente o que é. Porque quando alguém vier com uma ideia diferente disso, a gente vai ter que bloquear. Por que acontecem dualidades na nossa vida? Porque a gente não está firme o suficiente. Porque faltou conhecer da palavra de Deus o suficiente. Se a gente se afastar desse livro aqui, e eu não estou falando muito não. Se a gente se afastar da palavra do Senhor, qualquer vento vai nos levar. Mas de verdade, não é só um conhecimento teológico e teórico. A fé vem pelo ouvir. E tem gente que só está escutando a palavra, achando que isso é suficiente. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Isso gera firmeza. Isso é bater mais uma vez no mesmo lugar. Vamos cavar mais fundo. Deus deseja que a gente tenha uma vida estável. Aliás, Ele não nos chamou para viver de forma dividida. Essa vida dupla gera instabilidade, confusão e hipocrisia. Quem nunca ouviu, você está fazendo isso e você não falou que é crente? Você não falou que é crente? Aí você fala, mas eu não vou ser perfeito.
A gente acaba tendo que dar um jeitinho de dar uma resposta. Agora, a coisa maravilhosa é você estar andando, a pessoa nem te conhece. A pessoa vira para você e fala, você é crente. Não é bom demais? Querido, chegou o tempo em que nós vamos precisar quebrar as dualidades da nossa vida. Essa forma dupla de viver. Não existe neutralidade, ou servimos a Deus, ou vamos servir a outros senhores. E é uma coisa que eu tenho dito aqui também, eu estou repetindo isso, gente, porque é pregação. Raramente se você vai afundar um prego na primeira batida. E eu estou batendo de novo. Se nós não colocarmos Deus no lugar certo dentro do nosso coração, nós vamos colocar outra coisa, ou até outra pessoa. E se você acha que esse lugar vai ficar vazio, é engano seu. Porque no mínimo que nós vamos fazer é colocar a gente mesmo. Quem está sentado no trono do seu coração? Eu. Aí quando a pessoa passa por qualquer tipo de provação, ela desiste por quê? Porque eu sou muito especial. Eu não estou falando que não seja. Mas o lugar de glória não é nosso. A glória precisa ser dada ao Senhor. O lugar de honra da nossa vida não é nosso. Nós nascemos para a glória de Deus. E todo mundo que fala qualquer coisa contrária a isso está errado, porque está batendo contra a palavra. Quando você lê os salmos, gente, isso é maravilhoso. Louvai ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Parece não, mas tem gente. Vocês estão respirando, gente? Respira fundo aí, por favor. A palavra diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Ele agora? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Não existe neutralidade. Não existe esse negócio de vamos ver o que vai dar se você não for intencional em colocar Deus nesse lugar. Esse lugar vai ser ocupado por outra coisa. Talvez venha um relacionamento, algum desejo que você tenha, mas o principal que aqui Jesus está destacando se chama dinheiro. Money, 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 money. Eu pensei isso no final de 2023 para 2024. Tínhamos uma decisão importantíssima para tomar. Uma das possibilidades era: sei que eu vou fazer da minha vida. Fecha a igreja. Aliás, eles mandam outro pastor. Eu vou investir na minha vida profissional. Para quê? Para ter mais dinheiro. Porque eu tive possibilidade, gente, e era para eu estar ganhando muito dinheiro. Eu falei assim, mas existe a questão do dinheiro, existe a questão do recurso. Mas existe algo superior que se chama propósito. E quando você coloca um do lado do outro, você vai precisar perceber o que pesa mais. Conversei com o pessoal hoje de manhã, o pessoal da capelania. Temos um projeto para fazer. Falei com eles. Talvez, gente, a gente não tem tempo integral aqui. Não tem. Eu não sou por tempo, não fico aqui por tempo integral também não. Seu Filipão é mais integral que eu. Aqui na igreja. Ele vem para cá abrir a porta com o pessoal das aulas, da aula de alfabetização de adultos. Vem para cá todo dia, seu Filipão. Segundo. Você recebe alguma coisa, seu Filipão? Só a bênção de Deus, né? Tem um galardão gigantesco esperando. Aleluia. Mas quando eu falei assim, olha, mas nesse dia, nesse horário, vai ser um dia que a gente vai ter que abrir mão de pensar sobre a questão do prejuízo de não ir trabalhar, para estar nesse ambiente onde nós vamos evangelizar crianças de uma maneira sutil ainda. Vamos conhecê-las, vamos apresentar Jesus de uma forma que elas entendam.
E muitas vezes, o que vai acontecer dentro do nosso coração é que a gente vai perceber que existe uma hipocrisia. Existe algo que a gente quer apresentar e mostrar na frente de todo mundo, mas existe um outro eu que está nesses momentos em que ninguém está vendo. Deus está dizendo para a gente abandonar a dualidade, porque na verdade é uma armadilha. E Deus está dizendo para a gente, não é possível servir a dois senhores. A gente vai odiar um e amar o outro, a gente vai se dedicar a um e não vai se dedicar ao outro. E de verdade, como está o seu nível de dedicação ao Senhor? Eu não vim aqui para dizer para você que está tudo péssimo. Mas eu quero que você se avalie. Não tem como servir a dois senhores. Você vai se dedicar a um e não vai se dedicar ao outro. E aí, quando a gente pega esse texto, fica muito claro para a gente entender a quem estamos servindo. Segunda coisa, viva com propósito em tudo. Colossenses 3, versículo 17. Corta aqui para mim, por favor. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai, por meio dele. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Aqui é uma coisa que eu acho maravilhosa. Por quê? Ô, gente, a gente faz muita coisa e diz muita coisa no decorrer do dia? Quem aqui está cansado? Eu quero saber, ô, gente, porque todo mundo tem que trabalhar, você sabe, né? Tem outro jeito? Não. Inclusive, eu quero valorizar aqui quem trabalha em casa. Principalmente as mulheres que trabalham em casa. Cadê as mulheres que trabalham dentro de casa? Parabéns para vocês. Pensa num serviço que nunca acaba, que ninguém vê. É igual a comunicação. Todo mundo só chama atenção quando dá errado. Quero honrar a vida de vocês também. Obrigado, viu? Vocês são uma bênção na minha vida. É isso. Ô, gente, ele está dizendo, tudo que vocês forem fazer, tudo que vocês forem dizer, façam em nome do Senhor. Sabe o que é isso? Zero dualidade. Aí, está o Diegão lá, descarregando as coisas, conferindo tudo no serviço dele. Imagine que você estivesse recebendo uma entrega para Jesus. Você vai conferir mais ou menos? Você falou, Jesus, eu conferi aqui, mas você confere também, porque a minha conferência não está muito conferida, não. Dá? Ele está dizendo tudo que vocês vão dizer. Imagina lá o Anderson rebocando a parede. Aí, sabe aquele negócio do tira na tinta? Aí você fala, imagine que você está trabalhando para Jesus. Ah, mas o meu gerente é muito chato. Ele não merece o meu melhor. Você agora vai precisar entender que o que você está fazendo não é para o seu chefe, não é nem para o cliente, é para Jesus. Zero dualidades. Imagine que o que você está fazendo... Ô, gente, antigamente, sabe como que definia se foi um cristão ou não quem fez? Seguinte, vamos supor que... Vou pegar o mesmo exemplo do martinelo. Que eles fizeram... Alguém fez essa cadeira aqui. Sabe como que sabia se foi um cristão ou não quem fez? Eles olhavam por debaixo. Se a parte que não está à mostra foi tão bem feita quanto aqui está, então foi feito por um cristão. Por quê? Todos nós cristãos entendemos que Deus vê aquilo que os homens não vê.
Então, já que é para Deus, a gente não vai fazer vai fazer bem, só a parte que é para mostrar. Nós vamos fazer tudo com nível de excelência. Por quê? Porque tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Outro dia, um irmão me falou, eu fui demitido, isso foi injustiça, que não sei o quê. Aí eu perguntei para ele, mas você é bom de serviço? Pastor, lá eles não valorizam isso não. Eu falei assim, mas não importa. Não importa. Querido, nós vamos precisar entregar o melhor porque nós estamos retirando a dualidade do nosso coração. Nós não temos uma vida para viver com Deus e uma vida para viver sem Deus. Toda a nossa vida precisa refletir a glória do Senhor. Eu vou ouvir uma canção. Outro dia perguntaram, posso ouvir música secular, música não crente? Uma boa pergunta, sim ou não? O que vocês acham? Né? Quem acha que sim? Os caras estão brincando. Gente, na verdade tem algumas músicas chamadas gospel que não dá para ouvir. A questão não é só se é ou não é, mas de verdade, eu não vou gastar minha vida com aquilo que não é para a glória de Deus. Aí você fala, mas tem música que fala sobre o amor, o momento. Todos os nossos momentos precisam ser para a glória de Deus. Se você tem tempo, você pode respirar. Se você tem tempo, você pode entregar ao Senhor. Até mesmo no... gente, e o bom é que agora tem música gospel para tudo. Se você quiser um pagodão, você encontra. Mas coloque canções que edifiquem. Mas eu gosto tanto do sertanejo raiz. O Weber mesmo já é né? Tô cantando. Aí você fala, será que eu abandono essas coisas? Querido, eu quero te chamar para acabar com as dualidades. E eu estou com meu coração também muito inclinado, porque eu também preciso acabar com as dualidades da minha vida. Como que eu utilizo as redes sociais? Tudo que vocês vão fazer, vocês precisam dar glória a Deus. Se isso então virou uma coisa que está te afastando do Senhor, arranca a rede social, vai viver no século 20, quando não tinha essas coisas tudo. Se for necessário, pastor, mas é uma coisa importante para o meu trabalho. Então, você precisa entender o limite que você pode atingir e o limite que não. Peça ao Senhor outra porta de emprego. Eu fiz isso. Falei, Senhor, me leva para um lugar melhor. Porque a minha vida profissional também precisa honrar ao Senhor. A sua vida profissional também precisa honrar ao Senhor. Não existe dualidade. Deus está dizendo para nós, em tudo, sabe o tudo aqui no original? É tudo mesmo. É tudo mesmo. Não existe uma área da sua vida que Deus não se interesse. Trabalho, estudo, lazer, seu casamento, as redes sociais, todos esses lugares, cada um desses ambientes, são ambientes para glorificar a Deus. Estou assistindo o jogo do meu time, só nesse momento eu falo palavrão, está errado. Se for necessário, arranca isso. Mas é só nesse momento. Querido, Deus está nos chamando a uma vida integral.
Não existe dias espirituais e dias comuns. A nossa vida precisa ser toda no altar. Altar é lugar de sacrifício. Existem dois lugares, na verdade, de sacrifício: o altar e a cruz. O que eu acho incrível é que o fato de Jesus ter ido para a cruz tirou a gente dessa obrigatoriedade de estar na cruz, objetivamente. Mas nós morremos com Ele, amém? O que nós precisamos? Carregar a nossa cruz. E Ele está dizendo, e me segue. Jesus, ao carregar a cruz, estava indo para a morte. Querido, nós precisamos nos negar mais. Você saiu da sua casa para ouvir isso, você precisa se negar mais também. Não dá para atender todos os desejos e anseios e impulsos do nosso coração. Eles são pecaminosos, eles estão lutando contra nós na comunhão com Deus. Querido, se nós não negarmos a nós mesmos, nós vamos viver uma vida distante do Senhor. 3, integridade, ser o mesmo em todo lugar. E aqui eu não estou dizendo que a gente vai de paletó terno para a praia. Não estou dizendo isso. Por quê? Lá na igreja eu gosto de social. Então, existem adaptações para cada ambiente. Existem. Porém, a centralidade de quem nós somos em Deus precisa permanecer. Principalmente quem trabalha com peão. Ô gente, é piada suja o dia inteiro. Estou falando mentira aqui? Só que, sabe o que acontece? A gente começa a criar bloqueio com essas coisas a partir do momento em que a gente se posiciona. Meu apelido na escola era pastor. Por que será? Cara chato, velho. Não pode falar um palavrão perto do menino, não pode falar. A gente precisa de integridade. Provérbios 11, do 3 ao 5. A honestidade guia os justos, a desonestidade destrói os desleais. As riquezas de nada ajudarão no dia do juízo, mas uma vida justa livra da morte. A integridade dirige os passos dos justos, mas o peso do pecado cai sobre os perversos. A integridade dirige os passos de quem? Dos justos. Queridos, se nós desejamos desenvolver uma vida com Deus, é necessário integridade. Integridade vem de inteiro, né? E Deus, Ele busca essa inteireza de coração. As pessoas precisam ver o mesmo Jesus que nós pregamos nas igrejas, pregamos nos ambientes de evangelismo, em todos os ambientes da nossa vida, em cada um dos momentos da nossa vida. Ontem eu tive uma outra experiência muito interessante, porque um dos diretores do meu trabalho se diz ateu. Aí, você fala, não acredito em Deus, não, eu acho que esse trem é coisa para arrancar dinheiro de trouxa. Faz assim, né? E falando as coisas. Aí, eu lembro que no Natal Solidário que nós tivemos, ele falou o seguinte: primeiro, se eu um dia fosse virar crente, eu queria ser igual a você. Ele falou comigo. Aí tem alguma coisa acontecendo aí. E ontem, pela primeira vez, eu falei com ele, que Deus te abençoe. E ele está assim, amém. Existe um poder no exemplo, na integridade, que a palavra não tem, você acredita? Existe um poder no exemplo, e gente, pastor Márcio sempre falava isso, as pessoas ouvem com os olhos. Criança principalmente. Se você fala uma coisa e faz outra, eles não vão fazer o que você falou, eles vão fazer o que você fez.
E o que a palavra do Senhor está dizendo para nós? Se a gente desenvolver uma vida em integridade, haverá um resultado que é glorioso. E a gente pode aparecer como algo muito difícil para a gente, e é difícil mesmo. Mas de verdade, nós precisamos desenvolver uma vida que apresente Jesus aqui na igreja, mas que também apresente Jesus em todo canto que a gente for. A nossa marca não é a instabilidade. Não é ser ótimo de iniciativa e péssimo de terminativa. Não é ser um povo que fala um monte de coisa com relação à moral e vive um trem tudo avacalhado. Conversando com o irmão hoje, ele chorando, dizendo, o evangelho de Jesus não é isso que as pessoas estão vendo. Falei de manhã também, eu não sou contra o coach, sou contra o evangelho coach. São técnicas que podem ser usadas em empresa, por psicólogos, terapeutas e etc. Mas esse negócio onde a gente se coloca como Deus e põe Deus como servo, dizendo, Deus, agora faz isso, não, agora faz aquilo, agora me cura aqui, agora toca lá, agora eu quero mover, agora eu quero sopra aqui, vento, fogo, água, um monte de coisa. Nós não estamos nesse lugar, Deus é quem está no centro. E à medida que a gente coloca Deus no lugar, querido, nós precisamos agora perseverar nisso. E quanto que é difícil estar inteiro nessa comunhão com Deus. Estar inteiro para responder à forma que as pessoas nos tratam. Porque a verdade é que nós queremos misericórdia para nós e juízo para os outros. Se alguém errar com a gente, nós pedimos é fogo. Mas se a gente erra, o que a gente pede é misericórdia, perdão. E nós precisamos aprender com essas realidades. 4, a comunhão com Deus transforma toda a vida. A comunhão com Deus não transforma somente o momento do nosso culto, somente o momento de oração, somente o momento do devocional. A comunhão com Deus transforma tudo. A forma de lidar com o dinheiro, a forma de lidar com a sua esposa, dentro dos seus relacionamentos, a forma que você vai lidar com o seu patrão, por mais chato que ele seja. A comunhão com Deus impacta. A comunhão com Deus transforma a forma da gente ver a vida. João 15, versículo 5. Sim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O nosso lugar é esse lugar de dependência. O nosso lugar é esse lugar onde nós estamos dizendo para Deus, Deus, sem o Senhor eu não posso nada. Agora eu vou, Pai, assistir uma série. Senta aqui do meu lado. Aí Jesus está aqui sentado do seu lado. Vocês começaram a assistir a série. De repente começa a passar um trem meio louco lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim, vocês estão entendendo. Você continua assistindo normal? Você está ali navegando na internet, está lá no Instagram, no TikTok, para os mais velhos no Facebook. Eu sei que tem gente que usa Facebook ainda. Você está lá assistindo. Aparece. Ô, gente, graças a Deus isso não acontece aqui, mas aí tem uma irmã posta uma foto plenamente indecente com um versículo em cima. Eu acho que está tentando compensar alguma coisa, né? Aí como é que é? Aí Jesus está aqui do seu lado te vendo. Você está aqui, Jesus, ó, tô aqui no Instagram aqui, ó. Estou aqui no TikTok. Olha aí, Jesus. Olha só o que apareceu.
Se a gente está, de repente, do lado do nosso cônjuge, talvez você do lado do seu pai não tem coragem de ver aquilo. Como que a gente tem coragem de ignorar a presença do próprio Cristo, do nosso Senhor, a presença do Espírito Santo e dizer, está tudo bem ver isso aqui? Querido, a dualidade do nosso coração vem por falta de fé. Porque se nós cremos num Deus onipresente, a gente deixaria de fazer tanta coisa. Quantos creem que Jesus está aqui, que Deus está aqui, que o Espírito Santo está aqui? A gente sabe que Jesus está à destra de Deus, mas de forma representada pelo Espírito derramado sobre a terra. Gente, quando entramos num ambiente como esse, a probabilidade da gente deixar o pensamento fugir para o pecado é menor, porque a gente tem temor. A gente chama ambientes como esse, como todas as igrejas, de casa de Deus. Mas de verdade, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No dia que essa ficha cair, a gente vai desenvolver uma vida com muito mais santidade, sem dualidades, porque coisas que talvez a gente não teria coragem de fazer aqui dentro, a gente continua fazendo diante do Rei dos Reis. Porque a gente começou a separar uma vida com Deus e uma parte da nossa vida como se Ele não existisse. Ou uma parte da nossa vida que a gente simplesmente pode atropelar a presença dEle. E o Senhor está nos chamando para acabar com isso hoje. Para dizer para nós, existe um nível de comunhão que nós podemos acessar. E a partir de agora, você não precisa simplesmente evitar algumas coisas aqui dentro. É evitar várias coisas aqui dentro. Deus está em plenamente, gente, todos os lugares. Eu estava refletindo sobre essa questão da onipresença. E aí a gente na aula do Metanoia até perguntei, né? Quem acha que Deus está presente lá no centro de Macumba? Quem acha? E um monte de gente às vezes com dúvida assim, né? Lógico que Deus está lá, Deus é onipresente, uai. A questão é a forma. O que nós oramos aqui é para que Deus não apenas esteja presente, é para que Ele haja a ação dEle aqui sobre nós. E Ele deseja não só nos convencer sobre algo, Ele quer nos ensinar sobre várias coisas, nos instruir, nos direcionar, para que no final a gente não seja destruído como os ímpios. Existe uma ação de Deus e que a comunhão precisa gerar dentro de nós. O relacionamento verdadeiro com Deus não é uma parte da nossa vida. O relacionamento com Deus é uma parte mais importante da nossa vida. É central. Não existe uma hora... Ô, gente, vou falar com vocês. Eu falo sobre isso aqui de vez em quando. E eu vou repetir. Você quer ouvir uma heresia? Mas eu vou falar assim mesmo. Orar de madrugada porque a fila é menor. Quantos já ouviu essa aí? Vamos orar de madrugada por quê? Porque a fila é menor. Eu vim de uma formação mais pentecostal. Ô, gente, a gente falava isso mais. Eu posso te dar uma revelação hoje? Não existe fila. Vou falar de novo, porque eu acho que teve gente que não entendeu. Não existe fila. Vou orar de madrugada. Orar de madrugada é corretíssimo. Mas eu não vou orar de madrugada porque a fila é menor. Querido, se tivesse uma fila, em que lugar nós estaríamos nela?
Agora eu vou esperar o Antônio terminar de orar para chegar a minha vez, né? Essa fila que não anda. Tá achando que tá no banco para ser atendido. Acabou as fichas, o guichê já está cheio. Né? A quantidade de ficha de hoje já acabou. Você pegou a senha, volta amanhã. Se você sair daqui entendendo isso, eu já ganhei muito. E você também. Não existe fila. Eu e você vamos buscar a Deus de madrugada porque nós desejamos a presença de Deus o tempo inteiro. Mas de verdade, querido, nós precisamos buscar ao Senhor o tempo todo. Mas a gente sabe que em Deus não existe esse lugar onde alguém aqui tem prioridade sobre a oração de outra pessoa. Não tem. Se você e eu, todo mundo aqui, está uma oração de distância do Senhor. Todo mundo. Todo mundo. Ah, mas você também. Está uma oração de distância de Deus. Você fala, Jesus, pronto, conectou. Estou precisando falar com o Senhor. É que meu coração está muito avacalhado. Estou vivendo como se fosse um conflito de personalidade. Olha só quem que eu sou na igreja, olha só quem que eu sou fora. Me ajuda a resolver isso aqui? Eu sei que talvez algumas piadas, gente, você fala assim, não tem como não rir disso aqui não. Mas eu preciso controlar. Me ajuda a ser alguém que vai conduzir as pessoas ao Senhor e não o contrário, eu não quero me afastar de Ti. Me ajuda. Olha o meu comportamento na escola. As meninas, gente, as meninas, os meninos, principalmente jovem e adolescente, vocês serão tentados a viver realidades que podem marcar vocês para sempre. Vigiem, porque vocês são importantes para o Senhor. Guardem o coração de vocês. Arranca de vocês essa ideia de eu posso viver de um jeito aqui, outro jeito lá. Deus está dizendo para nós, zero dualidade. Uma vida integral. Uma vida entregue totalmente ao Senhor. O que fazemos em secreto, oração, leitura bíblica, entrega, vai frutificar em público. Mas aquilo que a gente faz no secreto também pode denunciar o público. Ouvi essa história do Douglas Gonçalves, foi o Fabiano que me mandou. Me marcou muito também. Ele falou que teve um pai que teve um conflito lá. Ele explica muito bem, né? E ele chegou a matar a mãe, a esposa. Teve um lance assim. Ah, tá. Ele pegou o filho dele e colocou ele no colo. Foi para a beirada do prédio, um lugar muito alto, e ameaçou se atirar lá para baixo. Ou seja, era um suicídio junto com o homicídio do próprio filho. Nesse lugar, várias pessoas chegaram falando, não pula não, seu filho está no seu colo. Não pula não, seu filho está no seu colo. E aí o que aconteceu? Ele decidiu e pulou. Morreu ele e o filho dele. E aí a moral da história que ele traz é muito incrível porque nós, muitas vezes, não entendemos que quando pulamos, estamos carregando uma próxima geração. Quando decidimos fazer alguma coisa, seja a busca pela presença do Senhor, seja o caminho inverso disso, um afastamento de Deus por causa do pecado, nós estamos carregando a palavra de Deus para junto desse lugar que nós estamos indo. Se a gente suicida ministerialmente, espiritualmente, o problema é que não é só a gente que está afetado por isso, todo mundo lá fora está esperando uma manifestação de Deus. Todo mundo lá fora está esperando alguém para se espelhar. Por isso que quem chega e fala, pode me seguir, tem um monte de gente que vai seguir. Agora, se a gente apresenta Jesus do jeito certo, as pessoas vão seguir a Jesus também. Se a gente separa tempo com Deus, querido, isso vai afetar diretamente o alcance da igreja. Existe uma geração no nosso colo. Que não seja necessário
a nossa geração toda passar para dizer, agora Deus vai mandar um outro avivamento, para ver se anima de novo a igreja. É tempo de sairmos desse lugar de suicídio e dizer, nós queremos caminhar com Deus, e não é mais ou menos, é 100%. E eu queria te pedir para ficar de pé. As últimas duas informações para a sua reflexão. Deus não quer atores espirituais, Deus quer filhos autênticos. Vou repetir, Deus não quer atores espirituais, Deus quer filhos autênticos. Por fim, mas não menos importante, uma vida só, um só Senhor, uma fé que toca todas as áreas. Uma única vida, querido, é o que nós temos aqui. Não acredite em reencarnação, não acredite em coisas parecidas com essa. A vida aqui na Terra é uma só. A pergunta que fica é como nós vamos viver essa vida? Vamos viver essa vida com Deus ou vamos desenvolver uma vida sem Ele? Mas uma coisa ruim mesmo, é a gente imaginar uma vida mais ou menos. Mais ou menos com Deus. Mas também mais ou menos no mundo. Uma vida em que a gente se entrega em uma parte, mas está puxando do outro. E depois de escrever todo esse esboço, a minha vontade foi entregar minha vida para Jesus. E eu já estou com 33 anos. Durante todo esse tempo na igreja. Mas por causa das dualidades, parece que a entrega foi assim. Toma. Eu te entrego a minha vida. Vai? Nós servimos a um Deus que não abre mão de nós. Mas para a gente entregar a vida para Ele, nós temos que abrir mão. Vou repetir. Nós servimos a um Deus que não abre mão de nós. Mas para a gente se entregar, nós temos que abrir mão. A minha vontade de entregar minha vida a Jesus. Talvez você está aqui e você entendeu que também precisa. Eu não estou fazendo um apelo aqui só para quem nunca conheceu a Jesus. Talvez você está aqui e precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. E se você é essa pessoa, levanta assim sua mão, eu quero orar por você. Se você precisa de um relacionamento real com o Senhor, talvez você precisa conhecer mais de Deus. Mas talvez você um dia caminhou com Jesus e acabou se afastando dele. E hoje é noite de retorno ao Senhor. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo ou reconciliar com Ele? Amém, amém, glória a Deus. Agora eu quero orar por você que não quer mais desenvolver uma vida só frequente na igreja, que entendeu que está vivendo em dualidade em vários aspectos e que precisa recomeçar. Eu sou o primeiro. Se você está aqui e também precisa de oração nesse sentido, levante uma das suas mãos, sem constrangimento algum, porque nós precisamos. Todo mundo. Eu sou o primeiro. Isso. E se você às vezes está tímido demais, você falando, o que todo mundo vai pensar? Problemas. Você e eu precisamos de um compromisso real com o Senhor. Isso. Levante sua mão bem alto. Você que deseja, vem aqui. Nós vamos orar. Não é só um apelo simples, não. Nós estamos dizendo que nós precisamos de mais da ação do Senhor sobre a nossa vida. Pode vir. Isso.
Talvez você ainda precisa vir para cá. Não deixe que a timidez, alguma coisa te trave. Porque o que eu estou entendendo? Que quem ficou no próprio lugar, porque está tudo certo. Que não tem dualidade. Está integral. Está ótimo. Né? Que não tem nada para melhorar, porque está tudo certo. E que Deus abençoe, amém? Que Deus abençoe, que permaneça assim. Glória a Deus. Se há dualidades, é porque ainda existe espaço para Deus agir. Quero te pedir para colocar a mão na altura do seu coração e nós vamos orar todos juntos. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego ao Senhor a minha vida. Ainda existem espaços para que o Senhor governe no meu coração. Não me permita viver de qualquer jeito. Eu preciso da tua intervenção. Me perdoe por todas as vezes que eu deveria agir como o Senhor e eu decidi satisfazer as minhas próprias vontades. Eu quero me arrepender genuinamente. Me perdoe por todas as vezes que eu brinquei com a tua palavra, que eu deixei de testemunhar do Senhor. Me perdoe por cada comportamento que tirou o Senhor do centro da minha vida. Eu quero ser integral. Eu quero ser um filho autêntico do Senhor. Me perdoe. Agora você pode orar diretamente ao Senhor. Confessa para Ele os seus pecados agora, você e Ele. Ele já escreveu o seu nome no livro da vida. Ele te perdoa. Eu creio que é o renovo do Senhor liberado sobre a sua vida aqui. Principalmente para os corajosos que deram alguns passos a mais, que estão aqui adiante. Deus, eu peço ao Senhor, toca sobre cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs agora. Pai, nos perdoa, Deus, porque muitas vezes temos deixado de crer na tua onipresença. Dá-nos consciência da tua presença sobre a nossa vida. Nos perdoe pelos comportamentos contraditórios à nossa fé. Nos perdoe pela incredulidade do nosso coração. Deus, isso está errado. Isso está errado, Pai. Nos perdoe. Nos perdoe por cada vez, ó Deus, que nós decidimos colocar outros deuses dentro de nós. Nós queremos arrancar agora todo trono que não é do Senhor, Pai. Todo trono que não é do Senhor, nós queremos arrancar. Limpa-nos, lava-nos, Deus, essa noite. Nós precisamos da tua intervenção.